Glória a Deus. Eu quero usar uma passagem de Zaqueu hoje para ensinar algumas coisas, que é bem interessante. Também quero contar uma experiência minha, que eu tiro esse texto de Zaqueu, depois de interpretado e ouvir várias pregações dessa passagem. E eu lembro dessa história, da minha história, quando eu comecei a ter experiências fortes com o Espírito Santo, e comecei a viver um avivamento muito grande na minha vida, que estava acontecendo também no Brasil. Eu quero ler em Lucas 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Moravam ali um homem rico. Vamos prestar atenção nisso. Ele era um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Essa passagem, ela mostra uma situação bem interessante. E eu quero trabalhar só numa parte dessa mensagem, que é: Deus conhece cada um de nós. Sabe, querido, eu já ouvi falar, e já via muito testemunho e acontecer de homens usados por Deus, que o cara nunca viu, chegou no lugar e o cara falava assim: fulano, e a pessoa ficava tímida, mas será que é eu mesmo? E o pregador citou o CPF da pessoa, e chamou a pessoa pelo nome, chamou o CPF e disse o que Deus estava dizendo a respeito daquela pessoa. Então, o que eu quero que você saiba: o Senhor conhece você mais do que você mesmo. Talvez você esteja vivendo, querido, uma situação muito difícil na sua vida. Talvez você tenha pecado, cometido coisas terríveis, está com uma vida todinha destruída. Ou talvez você é um vitorioso, igual Zaqueu. Zaqueu era rico. Só que Zaqueu, querido, ele era difamado como um cobrador de imposto, como uma pessoa pecadora. Mas, querido, Zaqueu era rico, era bem sucedido, era um cara feliz. Ele era baixinho, pequenininho, mas ele era feliz. Ele era um cara bem realizado. Mas só Zaqueu sabia, querido, o vazio que ele tinha. Porque todos nós, querido, não importa se você estiver passando problema ou se você for uma pessoa realizada. Se você parar bem, querido, e você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ver que dentro de você tem um vazio do tamanho de Deus. Nós, querido, através da nossa alma, da nossa mente, nós tentamos preencher esse vazio, essa falta de Deus, através de coisas dessa vida. Talvez você está cheio de problema e você preenche esse vazio tentando resolver os seus problemas. Mas tem gente, querido, que é rico, bem sucedido e está em crise. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos que vai fazer nós ser felizes é mentira. Só Jesus. E depois que você aceita Jesus, você precisa ter Jesus mesmo. Sabe, amado,
Só tem Jesus quem tem o Espírito Santo. E só está satisfeito nessa vida e para sempre quem é cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, querido, que Deus quer nos transbordar, Ele quer nos batizar, nos transbordar, fazer nós sermos plenos do Espírito, é porque, querido, se você não estiver transbordando, vai ter lugar para alguma coisa do mundo. E essas coisas do mundo, elas são problemas. Mesmo as bênçãos são uma espécie de problema se você não estiver transbordando do Espírito Santo. Mas vamos lá. Zaqueu, querido, ele tem uma situação aqui que ele fez, que é tremendo para nos dar uma revelação. Imagina você, querido, tem um ídolo. Então vamos supor assim, na minha época, né, uma das pessoas muito famosas, que todo mundo era fã, e até hoje, né, o Brasil inteiro é fã, é do Roberto Carlos. Roberto Carlos, o cantor, né? Ou, vamos supor assim, o Pelé, da minha época, são esses descobriram minha idade, né? Então, você imagina, querida, eu não sei hoje, né, quem que é a pessoa mais famosa, quem que é o ídolo da geração de hoje. Esses tempos atrás era o Neymar, um pouquinho antes era o Ronaldinho, não importa. Mas imagina agora, querido, você num estádio de futebol com milhares e milhares de pessoas. E a pessoa que você mais gosta, mais ama, teu ídolo, tua referência. Lá, e ele olha naquela multidão que ele para e fixa os olhos em você. O que você vai pensar? Bom, primeiro ponto, ele olhou para você. Segundo ponto, ele te chamou pelo nome. Terceira coisa, querido, que ele fez. Ele falou assim: quero ir na sua casa. Aí você imagina, eu não sei, né? Mas vamos supor assim, eu tenho algumas pessoas que eu sou fã. Há uns tempos atrás eu era fã do Benny Hinn. Então eu achava que se eu me encontrasse com o Benny Hinn, né? Hoje ainda continua sendo fã dele, mas isso vai passando, vai apagando, né? Mas vamos supor, na época que eu era fã do Benny Hinn, o Benny Hinn, se eu estivesse lá no Maracanã cheio de pessoas, e o Benny Hinn olhasse só para mim, eu nunca vi ele falava assim: Trovati. Aí ele falava assim: ó, eu quero ir na tua casa. Então preste atenção nisso. Zaqueu não conhecia Jesus, nunca tinha visto Jesus, ele era pequeno, e Jesus, que ele estava passando numa multidão, Zaqueu pequenininho, querido, ele subiu numa árvore e ficou, né, procurando quem era Jesus. De repente, querido, Jesus olhou para cima e chama ele pelo nome. Bom, vamos ver o que Jesus quer agora. Eu quero que você entenda, né, querido? Zaqueu ficou surpreso. Quando Jesus parou e olhou para Zaqueu, né, Jesus falou assim, Jesus olhou para ele e Zaqueu falou assim: ele me viu. Então só, querido, de alguém que você tem como fã, te ver no meio de uma multidão, já assusta. A gente já fica totalmente desnorteado. Agora preste bem atenção, querido. Jesus falou: Zaqueu. Aí, querido, Zaqueu bambeou, falou: ele me conhece, porque quando alguém te chama pelo nome, isso surpreende a gente, porque a gente fala: uau, ele me conhece. E não era qualquer um, querido, que estava chamando Zaqueu pelo nome. Zaqueu, querido, certamente já estava crendo que Jesus Cristo era o Messias, é o homem mais importante que já passou pelo nosso planeta. E ele não era só homem, ele era Deus que se fez homem. Aí, querido, para acabar
de vez, né? Jesus falou para ele assim: me convém posar em sua casa. Querido, quando você leva alguém para casa, alguém vai na tua casa, aí você senta na mesa e ali você mata toda a vontade de conversa, põe tua vida, seu relacionamento, né, se torna especial com aquela pessoa. E eu quero te dizer, querido, que eu passei por uma experiência dessa, que uns anos atrás, acho que já faz uns 17 anos, eu fui em São Paulo num evento e tinha pessoas, servos de Deus do Brasil inteiro naquele lugar. E na primeira noite, eu não conhecia ninguém dos outros estados, eu conhecia só o pessoal daquela igreja. E nisso veio um profeta lá do Rio Grande do Sul, profeta Márcio, que Deus esteja usando ele, como sempre. E esse rapaz, né, ele era um rapaz, hoje já deve estar meio velhinho também, mas ele era, na época era um rapaz, era um homem, né? E ele, no final do culto, aquela unção maravilhosa, né? Ele veio, me abraçou, eu não conhecia ele, eu não sabia de onde que era, nem quem era aquela pessoa, e muito menos ele me conhecia. Mas ele começou, querido, a profetizar. E ele começou a falar assim: eu te tirei do meio dos pneus, eu te tirei do meio das câmaras de ar. E eu era borracheiro. Eu comecei a trabalhar de borracheiro desde 12 anos. E quando ele falou no eu me tirei, na minha mente veio, querido, que eu dormia, porque eu dormia na borracharia, eu fazia dos pneus e das camas de ar a minha cama. Então eu vi, né, querido, eu saindo daquela situação onde eu dormia, porque eu dormia na borracharia esperando parecer um caminhão com o pneu furado, para mim ganhar uns troquinhos. E aí, querido, ele foi falando da minha vida, dos amigos que eu tinha antes, tal, foi falando tudo. E por incrível que pareça, ele começou a contar também que de intimidade que eu tinha com Deus, né? Quando eu me converti, eu fui morar com os meus pais, e meu pai, ele não gostava de evangélico, ele não gostava que a gente ficava orando em casa. Então eu chegava em casa, eu subia o muro e eu orava escondido em cima da laje de uma edícula, que a edícula não tinha cobertura, tinha uma laje. E eu, depois das 2 horas da manhã, eu subia escondido do meu pai e ficava ali orando naquela laje. E aquele rapaz falou uma coisa assim, falou assim, ó: pensa que eu esqueci da laje? Você pensa que eu esqueci? Quer dizer, o Senhor, querido, Ele assistiu cada oração naquela laje. E para o final, né, o rapaz disse assim, que eu tinha sofrido muito e que Deus tinha muita alegria e que eu dava muita alegria lá no céu por causa do meu sofrimento. Aí eu falei, agora é para acabar, né? Até aqui, tudo bem. Mas agora, Deus se alegra de eu sofrer? Eu tinha sofrido muito, mas eu nunca imaginava, né, que um dia isso podia estar no controle de Deus. E Deus falou assim, você está achando que não sou eu? Vou te provar na minha palavra que eu tenho prazer no sofrimento dos meus servos. E aí, querido, o profeta falou assim, lembra do meu servo Jó? Ele falou, pois no dia em que Satanás estava trazendo aquela provação para ele, e ele me glorificou, nós fizemos muita festa aqui no céu, ele deu a maior alegria para nós, aqui no céu. Aí eu fiquei chocado, né? Porque Deus falou para mim que permitia que eu passasse por muitas lutas e provações, e que eu dava alegria. Por quê? Porque eu não desistia, porque eu não misturava Deus com a minha vida.
Eu não misturava. Querido, eu podia estar passando a maior luta do mundo. Uma coisa era a minha luta. Agora eu ia no Senhor para quê? Para adorar e pedir ajuda. Não é errado você pedir ajuda para Deus. Mas você, querido, negar a Deus nas provações, cair nas provações, aí é ofender. Mas o interessante, que eu quero que você saiba, a Bíblia fala, querido, que o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. E Deus, querido, conhece a vida de cada um. Não importa, querido, o lugar que você foi no pecado, o lugar que você está vivendo no pecado. Não importa, querido, a profundeza que você entrou. A Bíblia diz que o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. Onisciente, querido, porque eu sempre falo para as pessoas, quando elas vêm falar de outra pessoa que pecou, que fez isso e aquilo, falando assim, nós temos que amar, porque essa pessoa pecou, mas Deus conhece a história dela, Deus sabe por que ela pecou. E todo pecador, querido, ele tem chance de arrependimento. Você sabia que ninguém vai ser condenado por pecado? Isso pode ser um choque, né? Se alguém acredita diferente. Mas ninguém vai ser condenado pelos seus pecados. Porque a Bíblia diz, querido, que todos pecaram e todos estão separados de Deus. Todos estão separados de Deus, pronto, e acabou. Então ninguém vai ser condenado por causa dos seus pecados. As pessoas que vão ser condenadas por não aceitar que Jesus é o Senhor e que Ele pagou pelos seus pecados, Ele nos redimiu. Todo ser humano está separado de Deus. O homem, querido, ele está separado de Deus, é Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha sem pastor. Cada um seguia o seu próprio caminho. Então, quem de nós aqui, querido, não procurou fazer alguma coisa que quis fazer, sem ter uma direção de Deus? E aí, querido, o que é o pecado? O pecado é a consequência disso. Ninguém vai ser condenado por causa dos seus pecados. Você é pecador, se você comete pecado, o pecado, ele gera morte. Mas isso foi resolvido porque Jesus pagou pelos seus pecados. Olha aqui que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando você, querido, é um servo de Deus fiel, santo, busca Deus, é outro assunto, mas a salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, por que Deus nos salva? Para nós não sofrermos a sua condenação. E por que nós temos que ser salvos para poder viver uma vida com Deus e aí termos uma vida em abundância? Uma vida de salvo, querido, é uma vida em abundância. Mas tem pessoas que são salvas e não conseguem viver uma vida em abundância porque não obedece a Deus. Não obedece por quê? Falta conhecimento, falta educação, falta esforço, e mesmo que você comece a buscar agora com todo o coração, esforço, querido, até você aprender precisa de tempo. O tempo, ele é o teu maior inimigo se você não se esforçar. E o tempo, querido, mesmo do esforçado, ele tem que ser aproveitado, mas o tempo, querido, tem que ser respeitado. Mas você tem que usar todo o tempo seu para se esforçar. Por quê? Porque a vida em abundância está em Cristo. E aí tem outras coisas. Não é só a obra de Cristo,
É o preço que Ele te pagou para você não ter mais a condenação. Outra coisa que eu quero te falar nesse momento é que se você tem pecado, saiba de uma coisa: volta para Jesus, se arrependa. O que é arrepender? Arrepender é parar de fazer o que estava fazendo. E o processo do arrependimento não é só parar, é agora começar a fazer as coisas certas. Essas coisas certas é que demora, você precisa de tempo. Mas você já sabe que você tem que parar e ocupar a tua vida para aprender a ter uma nova vida. Jesus falou: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim. E aí, querido, a função de um servo de Deus é edificar vidas. A pessoa, querida, ela precisa entender que ela não precisa ficar mais voltando ao seu passado, aos seus medos, seus temores, porque Jesus pagou a dívida. A Bíblia fala, querido: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai. O pecado sempre traz prejuízo, isso é inevitável. Mas, querido, você voltando para Jesus, você está debaixo da graça, está debaixo da misericórdia, está debaixo do amor de Deus. Então, seus hábitos, sua natureza, Deus vai trabalhar, mas Deus vai trabalhar por quê? Porque Ele quer mudar a sua história. Quando eu contei essa história de que um rapaz contou o meu passado e falou que Deus se alegrou quando eu sofria, é porque, querido, eu tinha uma reação que o diabo não gostou e que Deus gostou. E por que Deus gosta de provar os seus servos? Deus gosta de provar os seus servos porque Ele gosta de transformar você, porque quando você é transformado, aí você é abençoado de fato. Porque se o Senhor te der uma bênção, querido, e não transformar a tua vida por causa da bênção, a causa da maldição ainda mora em você. A causa da maldição ainda vive em você. E você vai viver caindo em pecado. E Deus odeia o pecado na vida dos seus filhos porque traz muito prejuízo. Mas o pecado, querido, ele só pode ser evitado quando a sua natureza é transformada. E o que é que vai transformar a sua natureza? É você se apaixonar, ter uma razão. Então, olha bem, o que Jesus fez? Jesus mostrou para Zaqueu que ele conhece Zaqueu. Entende? Que ele vê Zaqueu, que ele conhece Zaqueu e que ele quer morar com Zaqueu. E o que Deus te diz? Que não importa a situação que você está, o Senhor Deus te diz a todo instante, quando a Bíblia fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, Ele está a todo tempo, querido, querendo entrar na tua vida, todo instante. E é feio cair. Você leva muito prejuízo quando você peca. Mas o meu primeiro pastor, ele sempre falava assim: é feio cair, mas é bonito levantar, é lindo. Se tem uma coisa, querido, que dá alegria para o coração de Deus e para todo servo de Deus, é quando um pecador se arrepende e se levanta em nome de Jesus. Sabe, amado, você não pode ficar olhando para as pessoas. As pessoas têm dificuldade em te perdoar, vão te cobrar, vão jogar o teu passado na sua cara. Porque é a obra do diabo. E o diabo, quando ele vai usar a obra dele, ele usa pessoas. E o diabo sempre vai falar do seu passado. Mas nós não podemos ser igual ao diabo. Nós temos que ser igual a Deus. Nós temos que ser igual a Deus para sermos filhos de Deus. O diabo gosta de passado porque o seu passado foi glorioso. E Deus, Ele gosta de futuro porque o futuro dos filhos de Deus é glorioso. Mas o futuro do diabo, querido, é o lago de fogo.
e ao futuro também de todos aqueles que não creem em Jesus. Eu quero dizer para você, querido, que Deus tem um plano na tua vida e que não importa o teu passado. Arrependimento não é só largar a vida do passado. Arrependimento é agora, querido, conhecer a vida que Deus tem para você, e Deus tem um plano para a tua vida, e o Senhor sabe aonde você tem que chegar. E Deus, querido, conhece o começo, o meio e o fim da tua vida. E aonde Deus está concentrado? Pensa aí. Pensa um pouco. Será que Deus está concentrado no começo? Sim. Só que no começo, querido, Deus sabe para onde te levar, porque Ele sabe aonde você tem que chegar. E Ele vai, querido, te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento e compreensão. Qual que é o seu trabalho? Pegar a sua salvação e a sua bênção pela fé. A fé é a nossa parte. E fé não é, querido, acreditar bastante. Fé é você pegar firme com Jesus. É buscar, é vencer a todo instante, querido, as armadilhas do diabo, as tentações. Por isso que é fé. Fé é para você vencer todas as lutas. A fé, querido, é batalha. É batalha espiritual para você permanecer em Jesus. E Deus te abençoe. Eu quero que você pense assim: eu vou morar no céu. Espero que você queira morar no céu comigo, né? O meu desejo, querido, é que a pessoa que está me ouvindo possa entregar a vida para Jesus e não negociar a vida eterna, em nome de Jesus. Deus, eu quero que o Senhor abençoe, Pai, cada um que está ouvindo essa mensagem. Senhor, o Senhor conhece essa pessoa, assim como o Senhor me conhece, passado, presente e o futuro. Essa pessoa, Pai, ela tem problemas, mas o Senhor sabe até de onde veio os problemas, Pai. Essa pessoa, Pai, ela tem frustrações, mas o Senhor sabe até por que essas frustrações existem, Deus. Nós, ó Deus, somos limitados, mas Tu és, Senhor, aquele que sabe todas as coisas. E cada um de nós, Pai, o Senhor conhece o nosso CPF, o nosso RG, o Senhor conhece, Pai querido, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece, Pai querido, nós dentro do ventre da nossa mãe, até aqui. E o Senhor sabe, Deus querido, o que o Senhor quer de nós. Pai, ajuda entrando nas nossas vidas e levando, Pai, eu e o meu irmão, Deus, para o Teu plano, propósito, que é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.